Olá, boa tarde para vocês. Seja bem-vinda e bem-vindo ao plantão de sábado. Agora são 1h20 da tarde. Como é bom estar com você. Espero que esteja tendo um ótimo dia. Vamos aos destaques desta edição. Hoje vamos falar sobre a guerra tarifária e entender os impactos no Brasil. Também vamos falar sobre os efeitos da inteligência artificial no raciocínio humano. Tudo isso e muito mais a partir de agora no plantão de sábado. Começo falando sobre a guerra tarifária que está movimentando a economia dos países do mundo inteiro. O presidente dos Estados Unidos assinou um documento que oficializa as tarifas de 50% a alguns produtos brasileiros para começar a valer no dia 6 de agosto. O decreto que impõe tarifas mais altas às bolsas de países com os quais o governo em Washington afirma ter saldo comercial negativo entrariam em vigor no dia 1º de agosto. Mas os norte-americanos jogaram para a semana que vem a data quando entrarão em vigor as tarifas reajustadas por Donald Trump, com a desculpa de dar tempo às aduanas dos países taxados se prepararem. Mas em declaração, o presidente Lula afirmou que a carta enviada pelo presidente norte-americano, na época em que o tarifaço foi anunciado, mostrava um total desconhecimento da relação comercial entre os dois países. De acordo com Trump, os Estados Unidos têm prejuízo com o Brasil. Mas os números mostram que nos últimos 15 anos aconteceu o contrário. Foi o Brasil quem teve um prejuízo bilionário com os Estados Unidos, chegando na casa dos 415 bilhões de dólares. No documento assinado, o presidente norte-americano Donald Trump deixou de fora cerca de 700 itens que, ao invés da tarifa de 50%, pagarão apenas 10%. Entre eles, produtos de origem natural. Por enquanto, ficaram de fora da lista dos beneficiados a carne, o café e frutas, como a manga, além de roupas. Sobre esse assunto que há um certo tempo está mexendo com a economia do mundo inteiro, eu vou conversar com o economista Rodrigo Simões. Rodrigo, seja bem-vindo ao plantão de sábado. Olá, boa tarde. É sempre um prazer. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. A primeira pergunta é sobre a declaração do presidente Donald Trump, dizendo que o presidente Lula poderia ligar para ele a hora que quiser para falar sobre o tarifaço. Dá para confiar? E seria bom ligar, Rodrigo? Bom, muito bem. Essa fala do Donald Trump faz sentido, né? Mostra que está aberto à negociação, diálogo, diferente da atitude que ele tomou de entrar com esse assunto das tarifas, tá? Por meio não oficiais com o governo brasileiro, né? Só para a gente poder lembrar, as tarifas sobre o Brasil, o Donald Trump lançou elas na rede social e ele não informou ao Itamaraty e nem muito menos ao governo brasileiro sobre essas propostas, tá, de tarifas do comércio entre os dois países. Então, assim, vejo como um gesto positivo. Vale a pena, sim, o Lula e o governo se preparar para essa ligação e poder, né, atender e começar a dialogar de fato. Agora, é claro que não só uma ligação, mas formalizar toda a relação diplomática e institucionalizar. O que significa isso? Formalizar através de documentos. Não é só na ligação e também não é só dividir e trocar opiniões e até mesmo discutir através da imprensa e da mídia e das redes sociais. Por isso que a gente precisa ter um diálogo inteligente, tá? E formal, Ismael. Quando o senhor fala de documentos, é para proteger o Brasil e também os Estados Unidos? Exatamente, você tem que formalizar. Você não aplica uma sanção ou muda uma tarifa sem você formalizar ambos os lados e ambos os lados saírem de uma conversa equilibrada, porque a tarifa, no mundo inteiro, na economia, principalmente no capitalismo, o que ela significa, Ismael? Que ao longo do tempo, uma guerra tarifária ela prejudica todos os países, diminui o potencial da economia e empobrece. Você prejudica principalmente a formação de empregos e o acesso aos bens, produtos, serviços, alimentos, porque tudo acaba ficando mais caro. Então, assim, nós estamos num mundo em que nós temos que buscar um equilíbrio que seja bom para ambos os países, viu?
Perfeito. A tarifa média dos Estados Unidos para os produtos brasileiros era de 2,2%, agora será de 33%. E a maior justificativa é que o Trump chama de caça às bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que vale a pena para os americanos uma guerra deste tamanho? Olha, você vê que interessante, né? O Donald Trump já tinha mencionado esse interesse dele lá no primeiro governo, no primeiro mandato dele, e agora ele retoma com tudo, com força, apoiado ali pela sua equipe econômica, pelos seus assessores, né? Navarro, entre outros, porque assim, isso é uma estratégia e uma tática muito difícil de ser implementada. Estados Unidos passa por uma situação complicada na questão da sua dívida pública, tá? E principalmente também na questão da sua desindustrialização. Os Estados Unidos ele se beneficiou com o mundo, seja por o dólar ser uma moeda forte, tá? Onde todos os países utilizam para as negociações, as transações mundiais, e também se beneficiou quando os Estados Unidos mandou a sua produção para os países asiáticos. Só que isso causou desindustrialização, tá? E déficit na balança comercial deles. Mas mesmo assim, o mundo inteiro investe em dólar. O que aconteceu? Hoje, os Estados Unidos passa por um aperto, né, grande porque a dívida pública está insustentável. Não tem mais de onde tirar impostos para poder pagar. E o dólar vem perdendo relevância no mundo inteiro. Nos últimos 5 anos, as transações em dólar no mundo caíram de aproximadamente 61% de todas as transações para 58%. Então, isso acende um alerta no governo americano, Ismael. Perfeito. O presidente americano disse várias vezes que o tarifaço para todo mundo seria dia 1º, sem adiamentos. Mas no caso do Brasil, adiou para o dia 6 e para os outros países, dia 7. Ele estaria querendo mesmo negociar ou está enfrentando pressão dos próprios americanos? Essa sua fala é muito importante, viu, Ismael? Porque assim, ele adiou porque sabe que os produtores e empresas americanas também estão pressionando. Nós temos ali o caso ali do suco de laranja, da carne, tá? Entre outros itens que faz parte da mesa de alimentos do cidadão americano, tá? E que prejudica, essas tarifas prejudicam o próprio povo, porque se você vai impor uma tarifa de um produto que você precisa, significa que você vai pagar mais caro pelo próprio produto que você necessita comprar. Assim como o suco de laranja, que faz parte ali da mesa do café da manhã do americano, e o café, porque o americano também consome, muito consumidor de café, carne e tudo. Então, isso é, na verdade, o que ele quer fazer. Ele quer, através das tarifas, arrecadar um pouco mais de tributos, tá, para o governo americano e tentar mostrar para os Estados Unidos que, olha, mostrar para o mundo, aliás, olha, você ao invés de exportar para a gente e pagar uma tarifa, por que você não vem produzir aqui dentro do país, dos Estados Unidos? Mas não é simples, não é simples você tirar uma planta industrial de um país e levar para outro. Isso é demorado, custa muito, demanda muito investimento e você precisa ter segurança e garantias. Os Estados Unidos está num momento complicado e instável, Ismael. Interessante porque quando o senhor suscitou o suco de laranja, teve empresários que vendem suco de laranja lá nos Estados Unidos reclamando sobre essa atitude dessa taxa, né? Que os impactos não teria só no Brasil, teria também no país, no país americano. Exatamente, porque imagina, com essa tarifa, o Trump está colocando em xeque o próprio custo dos alimentos para os próprios americanos. A inflação lá vem subindo, a taxa de juros nessa semana com a super quarta, ela não aumentou, ficou ali entre 4,25 e 4,50, porque porque a inflação ainda se mantém, mas já começou a sair alguns dados ali de diminuição de empregos, né, a um pouco aumento de inflação, então isso é ruim. Infelizmente, né, a gente não torce para que a ruína do povo americano e dos Estados Unidos não é isso, mas o comércio hoje ele precisa ter o quê? Diplomacia, precisa ter equilíbrio, precisa ter boas relações e relações de longo prazo. E não, veja só, os Estados Unidos, que sempre foi um país aberto, capitalista, hoje está querendo se tornar protecionista,
proteger a sua indústria, e a China, que sempre foi mais protecionista, hoje está se tornando capitalista mais aberta ao mundo. Claro que com as suas reservas, né? Eu estou falando, porque nenhum dos dois modelos é perfeito em nenhum lugar do mundo, mas a gente sofre com isso, e o povo americano. O Donald Trump está sofrendo muitas pressões, Ismael, de todos os lados. Eu imagino, porque, por exemplo, a União Europeia, que é gigante no mercado comercial, assim como outros parceiros comerciais dos Estados Unidos, como o Japão e outros países, aceitaram um acordo para pagar mais. Será que eles não fizeram isso agora, porque lá na frente o Trump terá que renegociar o que está fazendo agora? Você vê, né, que esse ponto que você levanta, Ismael, é interessante. Quando um país ele se vê ali pressionado, tá, principalmente numa guerra tarifária, numa guerra comercial, para você não prejudicar tanto a sua produção interna, os seus exportadores e a geração de empregos dentro de um país, você meio que acaba tendo que ceder, tá, numa negociação para poder, com o tempo ali no curto e médio prazo, você tentar renegociar alguns efeitos, você começar uma conversa, começar um diálogo. Olha, eu aceitei o que você me colocou, mas eu estou começando a ser prejudicado desse lado. Será que a gente pode voltar a tocar nesse assunto? Será que a gente pode excluir alguns itens? Será que você pode abrir um novo caminho de investimento e a gente troca essa tarifa, essa taxa, essa sobretaxação? Como que a gente pode renegociar? Estados Unidos tem uma força muito grande no mundo inteiro, um PIB de quase 30 trilhões de dólares, economia enorme, potente, poderosa, forças armadas, só que o mundo, você não pode agir sozinho e querer dar mais as cartas sozinho. Hoje está todo mundo querendo também proteger as suas indústrias nacionais. Depois da pandemia e da guerra da Ucrânia, veja como as cadeias de produção global mudaram. Tudo que você comprava antes da pandemia e antes da guerra ficou tudo muito mais caro. Você entendeu? E Sim. produtores do mundo inteiro reduziram os números. Então, quem ficou com a produção acabou cobrando mais caro, viu? E olha que interessante, ontem também saíram os números bem ruins de criação de emprego nos Estados Unidos. E a inflação mostra o que muitos economistas já disseram, ou seja, que vai subir. Dá para explicar por que Donald Trump está fazendo isso? Será que ninguém alertou para os efeitos de uma política como esta? Você vê, Ismael, que isso é interessante, viu? Há rumores, assim, quando eu converso com outros analistas, né, estudiosos, economistas, a gente vê que e tenta entender como que pode ter sido criado esse plano do Donald Trump, de tarifas, tudo, porque, assim, é um plano que, a princípio, não para de pé. Ele não tem consistência. Você sobretaxar mercados e prejudicando o próprio mercado interno é assim, é uma coisa interessante de se entender, porque não tem fundamentos. Agora, a taxa de juros nos Estados Unidos, ela está alta pelo padrão americano, entre 4,25 e 4,5. Inflação vem já galopando, subindo um pouco mais, chegando a 3, 3,9, tá? Porque a meta lá dos Estados Unidos é 2%, já está em 3, rumando para 4. Os produtos nas prateleiras dos americanos está subindo, só que com isso você acaba também prejudicando. Juros muito tempo alto, você prejudica a formação de emprego. Então, assim, o governo, a população americana, eu vejo que está pressionando o governo Trump, tá, por ter uma política mais de relação e também pensar no povo americano. Agora, o que não dá é você querer dar as cartas internamente no mundo, como ele tem falado na mídia, viu, Ismael? Ah, perfeito, perfeito. Meu caro, muitos produtores brasileiros estão sobrando nas prateleiras, né? Produtos brasileiros estão sobrando nas prateleiras pela indecisão das importações dos Estados Unidos. Vamos pegar o caso da carne. O consumidor brasileiro pode esperar uma queda nos preços? Olha, seria ideal, tá, esperar uma queda nesses preços. A questão é o seguinte, que quando você tem toda uma logística para exportar para fora, tá, isso falando da carne, e aí você tem uma sobretaxação, se essa carne sobra aqui, o que que vai acontecer, tá? Os produtores conseguem segurar essa carne por um tempo de validade para poder ir tentar, exportando esse residual que sobrou, só que essa logística
de atender o mercado interno com preços mais baratos e abrir novos mercados não é fácil, porque você não consegue escoar a produção de forma rápida. Isso precisa de investimento e de planejamento. Imagina que você já tem uma organização aqui para destinar um exemplo, tá? De 100%, vamos supor que 80% vai para fora da carne e 20% é interno. Depois dessas tarifas, imagina que 50% vai para fora e 50% fica aqui interno. Para você escoar esses 30%, tá, a mais, às vezes você não tem nem logística para isso, para poder chegar na prateleira. Então, o que que a lógica do empresário ele faz? Ele fala: "Olha, já que eu não consigo vender, eu vou diminuir a minha produção e vou fazer o quê? Gerar desemprego. Eu vou dispensar as pessoas, tá? Agora, se vai baratear ou não, seria ótimo, mas eu não vejo isso tão no curto prazo, viu? Perfeito. Meu caro Rodrigo, o assunto é muito importante, temos muitas perguntas para fazer, mas o tempo passa muito rápido e conversamos com o economista Rodrigo Simões, que está falando sobre os impactos das taxas do Trump, também nos Estados Unidos, e no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela participação, Rodrigo. É sempre um prazer, Ismael, e um prazer a toda a nossa audiência. Um bom final de semana a todos. Para você também um excelente sábado. E a humanidade subiu um degrau no que muitos chamariam de ficção científica. Por enquanto, não vivemos com robôs ao nosso lado, mas não dispensamos a inteligência artificial. O celular, por exemplo, é cada vez mais indispensável em nosso dia a dia. Às vezes, deixamos ele pensar por nós. Toda evolução é bem-vinda, mas exige cautela. O mundo mudou bastante desde a primeira Revolução Industrial, no ano 1760, na Inglaterra. Começava a época da mecanização. A partir daí, o ritmo foi acelerando e hoje, na era dos computadores, quase ninguém vive sem o auxílio de uma tela, junto com o aplicativo. Hoje é um vício. Até quem trabalha na rua, mesmo conhecendo o caminho, consulta o companheiro de caminhada. Na maioria das vezes o GPS, só que eu também navego pela minha memória, né? Depende para onde eu vou. Tem rotas que é de costume, eu sempre vou sem GPS. Agora, quando sai fora do roteiro, aí uso GPS. Porque faz um tempo que eu trabalho na rua, mas hoje em dia sem GPS é meio complicado mesmo. Complicado, segundo alguns especialistas, é que sem exercitar o raciocínio, entramos na fase do chamado sedentarismo intelectual. E aí é comum, por exemplo, esquecermos os números dos telefones mais importantes, até porque estão registrados no aparelho. Às vezes não lembramos nem do nosso. Também não. Não lembro, que eu troquei recentemente, Mas eu lembro do meu, não. Tenho 8 irmãos, então não tem como saber. É muito irmão, não tem como, mas alguns eu sei. Mas não tem problema não saber. Quando falta informação, a alternativa é, de novo, o socorro das telas, dos aplicativos de busca. Sem estresse, é possível ser feliz. Sim, sempre busco, né, no Google, para ver os endereços, para ver, tipo, quando a gente vai no médico, quando a gente quer sair para uma balada, isso aí. A utilização constante da inteligência artificial pode estar impactando negativamente o aprendizado humano, principalmente no que diz respeito ao uso do raciocínio. Esse alerta vem de um estudo realizado pela Microsoft. A pesquisa revelou que quanto mais as pessoas confiam nas ferramentas de IA generativa, que é um tipo de inteligência artificial que se concentra na criação de novos conteúdos como texto, imagem, áudio e vídeo, menor é a tendência a utilizar o pensamento crítico. Para falar sobre esses impactos, vamos conversar com o neuropsicólogo Pedro Donizete de Oliveira. Seja bem-vindo ao Plantão de Sábado. Boa tarde, Ismael. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. Inicie nosso bate-papo perguntando como a inteligência artificial já está influenciando diretamente o raciocínio das pessoas. A proposta não é criticar, mas compreender quais os cuidados que precisamos ter no uso diário da IA. Eu tive agora 2 meses em Londres, né, participando do congresso lá de neuropsicologia britânica, e um dos estudos, né, que estão sendo muito bem feitos, estudos longitudinais a respeito da IA e os impactos que ela causa, né, na saúde mental. Então, isso está sendo está tendo vários estudos, né, relacionados à IA e o que ela pode, né, fazer e não fazer
no indivíduo que usa a IA de uma forma bem ativa? Bom, primeiro a gente precisa entender, Ismael, como funciona o nosso córtex, né? Como que funciona a questão do nosso cérebro, né? Bom, rapidamente explicando, eu costumo dizer o seguinte: nós, né, nós nascemos e desenvolvemos o nosso sistema nervoso central, que a gente chama de acréscimos neuronais. Então, a gente tem lá o neurônio, que ele vai desenvolvendo, né, na fase da infância até a vida adulta. Sabemos hoje, né, que a maturação cerebral dos neurônios, né, a gente chama de maturidade, né, mental, é a partir dos 25 anos. Então, o que acontece? A partir dos 25 anos, a pessoa ela começa a ter juízo moral, ela consegue ter melhores decisões. Então, o que acontece, né, agora com o advento da internet, né, da IA? Acontece o seguinte, que o nosso córtex pré-frontal, que eu costumo dizer que é o nosso gerente do cérebro, o que o córtex pré-frontal ele faz, né? Ele é o gerente, então ele tem como característica dele mesmo, desse córtex, que é o último a se formar no ser humano. É o que diferencia nós dos animais, né? Então seria assim: planejamento, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, rigidez, empatia. Então o córtex pré-frontal ele está em desenvolvimento. Tudo aquilo que não está em uso cai em desuso. A gente chama de atrofia. Então, o córtex pré-frontal, ele está desenvolvendo. Então, principalmente em jovens, né? Os jovens usam muito a inteligência artificial para fazer vários eventos, para ser mais rápido. Isso é muito bem-vindo. Mas quando você para de usar, né, a manipulação da informação, quando você para de usar os critérios do raciocínio lógico, né, você começa a perder aí as funções executivas e aí realmente pode ser que você tenha grandes dificuldades lá na frente. Outro ponto preocupante: seu uso constante de IA para resolver problemas pode atrofiar funções de memória, raciocínio ou criatividade. O uso excessivo da IA, com certeza, ela vai fazer uma atrofia, né, no campo que a gente chama de pré-frontal, nessa área que ela está em processo de desenvolvimento. Então, quanto menos você usa essa área para raciocínio lógico, manipulação de informações, né, memória de trabalho que a gente chama. Então, por exemplo, eu preciso ir até o mercado fazer uma compra, né? Então, eu vou lá, preciso comprar arroz, feijão, preciso comprar, passar na padaria, comprar pão. Então, a gente precisa reter essa informação de um período curto para poder alcançar o objetivo. Então, o córtex pré-frontal, ele tem uma coisa que a gente chama de memória de trabalho na função executiva. Então, com o uso excessivo de IA, você vai perdendo essas conexões, né? E ao longo do tempo, se ela for uma substituta, realmente você vai ter grandes dificuldades nessa área. No futuro ou não tão no futuro, o excesso de uso pode gerar algum tipo de dependência emocional similar à que vemos as pessoas terem com as redes sociais? Uma coisa muito importante, eu achei legal essa pergunta, viu, Ismael? Com o uso excessivo da IA, ela tem uma situação que a gente chama de empatia, inferência, então a comunicação. E outra coisa relacionada ao uso excessivo de IA faz com que as pessoas sejam muito imediatistas, né? Por exemplo, né, eu, como já estou aí com 58 anos, na minha época, quando inventaram, por exemplo, né, o micro-ondas, foi uma festa, né? Tudo muito rápido, fez tudo muito fácil, e aí resolvia o nosso problema. Resolveu, o micro-ondas veio para ficar, ele resolve, ajuda. Mas olha, aquele bolo da mamãe, quando a mamãe ensina a criança, né, a ter toda aquela manipulação, né, fazer o bolo ligando o fogão, né, desligando na hora certa, contando o tempo para poder esperar o bolo assar. Então, todas essas questões que a mãe fazia, né, e faz, né, fazendo um bolo manualmente
na culinária, né? Comidas, etc. Então, esse tipo de situação, você está usando o córtex pré-frontal, você está usando a memória de trabalho. Então, essas áreas precisam ser ativas e precisam ser feitas. Mas no uso, por exemplo, outra coisa muito importante que veio para ficar e ficou e nos ajuda muito é o GPS, né? Você lembra? Na época nós tínhamos lá, na minha época, nós tínhamos a página amarela, né? Onde que eu vou? Aí você usava lá no porta-luva, página amarela, né? Você ficava lá olhando onde eu ia e tal. Só que você usava a visoconstrução, você usava o planejamento, né? Tudo bem que era muito mais difícil. Hoje, o GPS veio e ficou, que legal, a gente usa o GPS. Mas você percebe que muitas vezes a gente tem que fazer esse exercício, sim. A gente tem que desligar o GPS e usar a manipulação da informação, usar o critério do planejamento, né? Que a gente chama de córtex parietal. Então, isso também a IA veio para ficar, né? Vai ficar, vai nos auxiliar como auxilia o GPS, como nos auxilia o forno micro-ondas, mas lembrando, o uso ativo desse instrumento, ele faz com que o córtex atrofia. Em relação à saúde emocional, Ismael, isso é fantástico, você está me dizendo. E uma coisa alerta para todos. Como a IA ela é um instrumento que demora segundos para dar resposta, as respostas a gente espera imediata. E na vida nem sempre é assim. Então, causa uma preocupação emocional, porque pessoas que usam muito a inteligência artificial, ela fica imediata e ela fica emocionalmente abatida e nervosa. Isso realmente, com o tempo, as pessoas começam a ficar mais isoladas. Por que ficam mais isoladas? Porque elas ficam mais dentro do mundo com a inteligência artificial. Tem pessoas que hoje faz até conversa com o chat GPT, bate-papo, conversa, como se fosse uma pessoa. Tudo bem, eu não critico, isso é muito legal, mas, porém, temos que tomar muito cuidado, porque ainda o passeio no parque, o olho no olho, a conversa intrínseca, as relações emocionais, se não tiver cuidado, ela cai em desuso também e as pessoas ficam doentes, tendo transtorno de ansiedade, depressão, ansiedade generalizada e ainda, pior de tudo, síndrome do pânico. Agora vamos falar sobre os jovens que têm usado bastante esta ferramenta. Quais os riscos podem trazer ao desenvolvimento deles? E que cuidados são importantes eles terem e como a família pode ajudar? Primeira coisa, que o jovem, né, ele tendo aí os seus 18, dos 12 aos 18 anos, né, o uso excessivo da IA, ele vai comprometer realmente a parte do desenvolvimento do córtex pré-frontal, da função executiva, né? Então, o que a gente costuma orientar os pais? E orientar também o jovem? Não deixe de usar a IA, né? Use como instrumento, não o substituto, mas como instrumento que ele pode te auxiliar para alguma coisa, né? Em relação às tarefas, em relação ao dia a dia, que seja uma plataforma que vai te auxiliar, às vezes, de uma forma mais educativa. Agora, quando você coloca a inteligência artificial para modelar toda a sua vida, com certeza os jovens vão cada vez mais. A palavra emburrecer, não seria essa a palavra adequada, mas, né, no sentido aí comum, essa palavra é bem-vinda também. Porque se você não usa e não utiliza o córtex pré-frontal, a função executiva, como eu disse anteriormente, manipulando as informações, não somente, né, você vai cair em desuso, como vai ter questões emocionais lá na frente. O que eu digo para os pais dessas crianças de 12, né, até os 18 anos? Como é que faz para ajudar? Convida para ir no parque, café, não toma café de qualquer jeito. Reserve um tempo para estar junto, para conversar sobre as coisas, olho no olho, conversar, bater papo, tentar entender como é que está essa questão associada às relações emocionais. Doutor, o que o senhor recomenda para quem quer usar a IA no dia a dia, mas sem comprometer as suas capacidades de raciocínio, criatividade e atenção? Eu recomendo que coloque limite, né? Primeiro, limite entre você e a IA. Né? Então, assim, eu vou usar IA? Vou. Sempre de uma maneira passiva e não ativa.
e não também substituta de todos os nossos afazeres. Escrever texto, reduzir aí o nosso tempo, né? Usar para estudos, fazer jogos. Então, tudo isso é muito importante. Mas não deixar de ter essa interação social, de ter esse tete-a-tete com as pessoas, descer para no parque, caminhar, fazer ginástica, ter essa qualidade de vida, proteger a saúde mental. Então, isso seria a minha sugestão para todos. Conversamos com o neuropsicólogo Pedro Donizete de Oliveira, que esteve falando sobre os efeitos da IA no raciocínio lógico humano. Muito obrigado pela participação. Até logo, tudo de bom para vocês. Até já. Muito obrigado. Olha, acho que a chave, gente, é ter equilíbrio. Agora, mudando de assunto, e depois de 20 anos fechado, o Simba Safari reabriu em São Paulo. O local é inspirado nos safaris de parques famosos e os visitantes podem ver os animais bem pertinho. O parque retorna para reviver uma das mais icônicas experiências turísticas de São Paulo. Localizado ao lado do Zoológico de São Paulo, o Simba Safari retorna com um investimento de 50 milhões de reais, com um novo olhar focado no bem-estar animal. É o que destaca a coordenadora de educação do Simba Safari, Thaís Isidora. A proposta foi fazer uma modernização, focando no bem-estar dos animais e nas questões de segurança. Então, por isso que hoje o passeio é nos nossos caminhões próprios, de uma forma totalmente guiada, para que essa experiência seja educativa, imersiva e o visitante saia daqui com uma percepção bem positiva. Diferente do antigo modelo, em que o visitante entrava com seu próprio carro, o novo Simba oferece passeios guiados em caminhões inspirados no Animal Kingdom dos parques da Disney, com capacidade para 40 pessoas. Em um espaço de 150 mil metros quadrados, os visitantes vão conhecer cerca de 40 espécies de animais de todo o mundo. São quase 300 animais de 40 espécies e tem aqueles bem emblemáticos, né? Tem leão, tem girafa, hipopótamo, zebra, alguns brasileiros famosos como a anta, a capivara, o tamanduá e alguns até desconhecidos pelo público, como o cervo nobre, por exemplo, ou o cervicapra, que eles conhecem aqui na visita. O percurso tem cerca de 4 quilômetros e percorre por várias áreas verdes e habitats e promete surpreender com a proximidade com os animais e a tranquilidade do passeio. Então, a ideia é justamente o visitante conhecer toda essa riqueza de fauna num passeio bastante imersivo, onde ele se sinta parte do ambiente com os animais, vai conhecendo as espécies e de uma forma também totalmente guiada. Então, é um passeio educativo. A reabertura do Simba Safari representa não só um resgate à memória afetiva de muitos paulistanos, mas também um novo capítulo para o turismo e a educação ambiental em São Paulo. Para saber mais informações sobre o Simba Safari, como data, agendamento e ingressos, acesse o site simbasafari.com.br para ter essa experiência tão especial. É um passeio para a família e também para as escolas. Essa edição de sábado fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Tenha um excelente final de semana. Fique com Deus. Tchau!